Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Nós te agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo para com as nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor tem nos fortalecido e tem nos sustentado a cada dia. Se hoje, Senhor, nós temos condições de trazer diante do Teu altar uma semente, uma oferta, é porque o Senhor tem nos abençoado. Que a Tua bênção continue sobre nós. A Tua bênção que enriquece, não acrescenta dores, continue sobre nossas vidas, sobre nossas casas, sobre nossas famílias. Senhor, que o Teu povo prospere, seja próspero na Tua presença, para o louvor da Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus e dizemos amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Se você desejar, você pode tomar o seu assento, amém? Começar aqui, amém? Amém? Estão me ouvindo? Agora sim, né? Amém. Deixa eu começar com uma brincadeira hoje aí. Sou eu mesmo, tá bom? Algumas pessoas estão perguntando, é o senhor mesmo? Eu falo, sou eu mesmo. Muitos anos de barba, né? Aí quando aparece sem barba, o povo acha que não sou eu, né? Mas a verdade é que eu errei a barba. Na hora que eu fui fazer, eu errei, tirei um pedaço a mais. Eu falei, não dá para ir assim, vou ter que tirar tudo. Mas amém, sou eu mesmo, amém? Glória a Deus. O Senhor é bom, né? E a sua misericórdia dura para sempre. E Ele sempre libera uma palavra sobre as nossas vidas. E Ele tem liberado uma palavra sobre nós, sobre este ministério, para esse ano de 2024, que está em Jeremias 29, do versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então esta é a palavra liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida para o ano de 2024. Você crê? Amém? Esse ano então é um ano de fé e busca. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre fé. Vamos falar um pouco sobre fé hoje. Fé, uma palavra pequena para nós no português, não é verdade? Uma palavra pequena, mas que move toda a nossa vida espiritual. Você não acha, às vezes, quando você para pensar, que você senta pelo menos aí uns 40 minutos para ouvir uma pessoa falar no púlpito? Você já parou para pensar nisso? Mas você está aqui por causa da fé. Amém? Então a fé, ela movimenta toda a nossa vida espiritual. É necessário ter fé para seguir a Cristo, para estar com Cristo, para viver Cristo. É necessário ter fé. Vamos começar com Hebreus, capítulo 11. Se você desejar abrir a sua Bíblia e me acompanhar. Hebreus está bem para o final da Bíblia aí. Antes de João. Capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Numa outra versão, diz assim: a fé mostra
a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Amém? Numa outra versão diz assim, que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. É a prova de que existem coisas que não podemos ver diante de nós. Então a fé, ela não é a convicção de que as coisas irão acontecer. Guarda isso, vamos guardar isso no coração. A fé não é a convicção de que as coisas irão acontecer. Amém? Então a fé não é a convicção de que as coisas irão acontecer, mas a convicção de que já aconteceu. A fé é a convicção de que o que nós esperamos já aconteceu, mesmo que isso não seja palpável ainda. Mesmo que hoje, na situação real, você ainda não tocou, você ainda não está vivendo literalmente aquilo que você está esperando. A fé, ela vai além de crer que as coisas irão acontecer. A fé, ela fala a nós de uma convicção de que já aconteceu. Você tem algum parente aí, algum amigo, alguém que você ama que ainda não entregou a vida para Jesus? Tem? Amém? Ele vai se converter ou ele já se converteu? Essa é a fé. A fé é a certeza. É a certeza de que aquilo que nós esperamos está nos aguardando. Amém? Quando você faz uma viagem, que você sai daqui de Paranaguá, vai para um outro estado, que você vai para um outro país, alguém manda um zap para você, um WhatsApp para você, e diz assim: estarei te esperando no aeroporto. Você está indo para um lugar que você não conhece, mas de repente você tem um amigo, você tem um parente lá. E então esse parente ou esse amigo manda um WhatsApp para você e diz: ó, eu estarei esperando você no aeroporto. Você tem dúvida disso? Depende da pessoa, né? Tem pessoa que fala, mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você faz uma viagem, você sai de Paranaguá, vai até um outro país, atravessa o Atlântico, crendo que quando você descer lá, que você não sabe, você não conhece, você não sabe falar a língua, você não sabe andar por lá, mas você sabe, você crê que você chegando lá, essa pessoa estará lá te esperando. A fé é assim. Vamos ver pelo menos 2 ou 3 exemplos de fé? Está mesmo em Hebreus, no capítulo 11, esse mesmo capítulo, versículo 17 e até o versículo 19. Ó. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente a promessa, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuramente, o recobrou. Essa passagem é a passagem, creio que a maioria ou todos conhecem, que Deus pede a Abraão Isaque, que sacrifique ou que sacrificasse Isaque no Monte Moriá. E Abraão, ele obedece a Deus, e a palavra diz que Abraão ofereceu Isaque. Primeiro vamos analisar isso.
Você acha que Abraão ofereceu Isaque quando colocou Isaque sobre o altar? Ou ele ofereceu Isaque antes? O que você diz, meu irmão, minha irmã? No momento em que Deus pede Isaque para Abraão, e ele toma uma atitude de oferecer, de obedecer, na verdade, então o filho já estava oferecido. Tremendo isso, né? Hoje nós não vamos falar sobre isso, mas nós vamos falar com certeza sobre fé e obediência. Mas não é disso que nós vamos falar hoje. No momento então que Abraão obedece a Deus, ele já sacrificou o seu filho. Então ele ofereceu Isaque a Deus. Guarda isso, ele ofereceu. Agora, vamos analisar que ele estava oferecendo algo que era a promessa de Deus para a vida dele, para a descendência dele. Deus pediu para ele algo muito crucial, algo muito valioso. Ele não estava pedindo a Abraão simplesmente Isaque, mas ele estava pedindo a Abraão a sua descendência. Porque sem Isaque, sem descendência. Com Isaque, descendência teria. Então, veja que o pedido de Deus a Abraão é algo muito profundo. É algo muito forte. Deus então está pedindo a ele a sua descendência. E o escritor de Hebreus aqui declara que Abraão, ele cria que mesmo que o seu filho fosse oferecido, fosse morto por ele, Deus o ressuscitaria dos mortos. Abraão considerou, diz no versículo 19, que Deus podia ressuscitar Isaque. E por que Abraão cria nisso? Por que Abraão cria? Que Isaque poderia ser ressuscitado mesmo depois de morto. Fé. Mas fé no quê? Fé no quê? Nós acabamos de cantar aqui. Como é que é, irmãos? Das promessas aí? E aquele que vocês cantaram agora? Suas promessas incomparáveis. Me ajuda aí que eu não esqueci Não vão lembrar, né? Mas diz assim: incomparáveis são suas promessas. Para mim é um louvor aí muito cantado, né? Acredito que é Diante do Trono. Abraão creu porque havia uma promessa. E quando há uma promessa de Deus, ela precisa se cumprir. Então vamos entender isso. Abraão está subindo o Monte Moriá. O seu filho faz uma pergunta: pai, aqui está a lenha e aqui está o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Então Abraão responde, está registrado em Gênesis 22:8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Veja que Abraão está subindo ao Monte Moriá para entregar o seu filho em oferta a Deus. Mas ele sobe crendo. Ele não tem dúvidas. Ele não tem dúvidas de que ele desceria de lá
com o moço. Ele faz essa declaração aos seus servos: nós subiremos, adoraremos a Deus e voltaremos. Em nenhum momento ele falou de voltar sozinho. Em nenhum momento ele falou que a oferta era o filho dele para o filho dele. Será que isso mexe comigo, mexe com você? Se há uma promessa, nós precisamos ficar firmes nas promessas. Lá vou eu com mais um cântico, né? Firmes nas promessas do meu Salvador. Só até aí. Firme nas promessas. Abraão caminhou até o Moriá, até o cume do Moriá, firme na promessa. E por que firme na promessa? Porque Deus não é um Deus de duas palavras. Eu já sentei com pessoas que dizem ter ouvido Deus. Eu sei que Deus fala, e Deus fala conosco de uma forma especial. Com cada um ele tem um jeito de falar. Mas eu digo pessoas que dizem que Deus falou. Porque eu já sentei com pessoas: pastor, Deus falou comigo. Deus falou comigo que é para fazer isso, 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 isso. Amém, glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Aí passa um mês, marca outra conversa comigo: pastor, eu estava orando, Deus disse para eu não fazer aquilo, aquilo e aquilo, aquele outro que Ele acabou de dizer que era para eu fazer. Você entende que Deus estava provando a fé de Abraão? Porque Deus pediu para Abraão a promessa, que ainda não tinha se cumprido. Nós achamos às vezes que já se cumpriu, não é verdade? Ah não, a promessa se cumpriu, Isaac nasceu. Não. A promessa realmente só se cumpriria depois que Isaac tivesse seus filhos. Parte da promessa havia se cumprido. Então Abraão está levando para o Moriá um jovem que ainda não havia casado, não tinha filhos, mas era o filho da promessa, da descendência de Abraão. Nós precisamos entender essas coisas que Abraão entendeu. Você consegue entender que a fé de Abraão não era uma fé, e depois nós vamos falar sobre isso, não era uma fé flutuante. Ela tinha um fundamento. Pensa comigo. Vou tentar pensar como Abraão, tá bom? Isso não está na Bíblia. Deus chega um dia para Abraão e fala assim: Abraão, eu quero teu filho de oferta. Eu quero teu filho de oferta. Quero que você leve ele para o Moriá e lá você corte a garganta dele. Abraão ouve isso. Estou tentando pensar como Abraão. O filho da promessa? É, o filho da promessa. Aquele que ia me dar a descendência? É, aquele que ia me dar a descendência. Senhor, o meu Deus não é um Deus que mente. Ele fez uma promessa. Eu vou lá. Eu vou, porque eu creio no Deus ao qual eu sirvo. Se Ele disse que a minha descendência vem de Isaac, é porque ela vai vir. Nem que Isaac morra, ele vai ter que ressuscitar para me dar descendência. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Abraão via. Lembra que eu falei que a fé é a convicção que as coisas já estão estabelecidas, já aconteceram? Abraão subiu aquele monte, porque ele já visualizava o seu filho morto.
mas ressuscitado. Exatamente. Holocausto, né? O irmão está me lembrando aqui que não era só morto, mas também queimado por completo, né? Holocausto, né? Era ressuscitado. Segundo o irmão ali, era ressuscitado do pó. Mas é real. Se ele chegasse ao final, né, da sua entrega, seria isso. Seria um holocausto, né? Todo causto queimado, todo queimado. Então Abraão viu seu filho ressuscitado já, morto, mas ressuscitado. Mas você sabe que Deus nem deixou, né, Abraão matar o seu filho e oferecer como um holocausto. E assim este homem alcançou a promessa. Abraão alcançou a promessa. Será que nós queremos alcançar as promessas de Deus para as nossas vidas? Será que realmente nós queremos? Eu acho engraçado quando já ouvi, né, ministrações assim, acho que até eu já ministrei, sobre sacrificar o Isaac. Se realmente for um Isaac, meu irmão, minha irmã, ofereça, que ele não vai tirar de você. Se ele está pedindo algo para você, que é para você deixar, é porque ele não te deu. Deus só permite ficar na minha vida e na sua vida aquilo que Ele deu, com promessa. Amém? Então este é um exemplo. Este é um exemplo, né, de fé. Agora vamos ver aqui Hebreus 11, 7. Diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Aleluias. Este é um outro exemplo de fé. Pela fé Noé, instruído. Noé foi instruído de acontecimentos que ocorreriam no futuro. Agora pergunto: quem instruiu Noé? Quem deu essa instrução a Noé? Quem disse a Noé que viria futuramente um dilúvio que cobriria a terra e que todos os seres viventes seriam eliminados da face da terra? Quem deu essa instrução? Foi o próprio Deus. Então nós podemos dizer que Noé recebeu uma palavra da parte de Deus. E isso é muito importante. Guarda isso, porque isso é muito importante. Que quem instruiu foi Deus. E a palavra diz que por causa desta palavra, ele começou a construir uma arca. Não era um barquinho. Era praticamente um navio. Agora o que é interessante é que entre a instrução que Deus deu para ele, e lhe falando do futuro, até isso se cumprir no dilúvio, se passaram mais ou menos 100 anos. Tem alguém com 100 anos aqui?
Eu sei que alguém vai levantar a mão agora. Alguém já teve parente com 100 anos ou mais de 100 anos? Fica com a mão levantada aí. Só para eu contar para o povo aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só 10 pessoas presentes hoje aqui tiveram um parente que teve 100 ou um pouco mais de 100 anos. 100 anos. Noé trabalhou aproximadamente 100 anos na construção da arca. E ele fez isso pela fé. Ele fez isso pela fé, meu amado e minha amada. Você consegue entender o que são 100 anos trabalhando por uma palavra recebida da parte de Deus? Sabe que eu não consigo nem imaginar. Eu não consigo nem imaginar eu começando a construir uma arca. Durante 100 anos. O povo olhava para ele e falava: esse cara é louco, esse homem é louco. Não, porque você está fazendo? Porque vai vir o dilúvio. Eu estou dizendo para vocês, vai vir o dilúvio vai vir. Se você quiser se salvar, você vai ter que entrar nessa arca aqui. Ah, você está louco, cara. Já passou 50 anos. Já passou 50 anos e nada de dilúvio. Noé passou 70 já, Noé. Se tivesse uma mulher de Jó lá, era capaz de falar: amaldiçoa seu Deus e morre, cara. Você está 70 anos trabalhando nesse barco aí. Por causa de uma palavra. Veja como a coisa é assim fora um pouco do nosso entendimento. Noé está lá, homem justo, Deus olha para a terra está toda corrompida, mas ele vê um homem justo lá, Jó, e chega para ele: Jó, eu vou destruir o ser humano. Né? Noé, falei, quem quer? Falou Jó, né? Falei Jó, né? Vou fazer aquela brincadeira que eu já fiz uma vez. Quando eu falar Jó, Noé. Tá bom? Então veja só, né? Então, eu esqueci o que eu estava falando. O que eu estava falando? Isso, imagine, nós estávamos lá, ele está lá, nós não. Ele está lá, o homem justo, o único. E Deus chega para ele e fala assim: Noé, para não falar Jó, eu vou destruir o homem da face da terra. Vou trazer um dilúvio. Muita água. E ele nem sabia o que era isso. Nem sabia o que era chuva, nada. Mas você vai ter que construir uma arca. E Deus dá todas as medidas para ele. Imagine. Deus dando a medida para ele. Ele já podia perder a fé já. Mas eu pensei que era um barquinho. Não, é tantos metros para lá, tantos metros para cima. Mas por essa palavra, Jó construiu a arca. Noé. Não é Jó, é Noé. Amém? Nós já vamos sair já daqui, já vou parar de falar Jó. Mas Jó também foi um homem de fé, né? Amém? O que ele via? Para Noé, o dilúvio era uma realidade. Para Noé, o dilúvio era uma realidade. Por que era uma realidade para ele? Porque Deus era uma realidade para ele. E se Deus disse que o dilúvio viria, esse dilúvio era real. E nós sabemos que realmente o dilúvio aconteceu. E que Noé alcançou
a promessa de Deus sobre a vida dele, de que através dele, da sua família, ele repovoaria a terra. Já pensou se esse homem cruzasse os braços? Deus falou, mas será? Será? O será é um grande inimigo da fé. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que eu comecei dizendo que é necessário ter fé para viver o Evangelho, para viver Cristo. A fé de Abraão, a fé de Noé, é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que agrada a Deus. A fé que recebe a palavra de Deus, crê nessa palavra, acredita que ela vai se cumprir na sua vida, na minha vida. Amém? Vamos ver um exemplo de fé no Novo Testamento, Mateus 8. Porque é importante nós começarmos a falar de fé no começo deste ano. Porque fala de fé e busca. Agora, busca sem a fé não existe. Por isso precisamos falar de fé em primeiro lugar. Versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse o Senhor ao centurião: vai-te, e seja feita conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo ficou curado. A palavra nos mostra que Jesus ficou admirado. Jesus admirou, apreciou, agradou-se da fé do centurião. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo admira homens e mulheres de fé. Se nós lermos outras passagens do Novo Testamento, você vai ver que Jesus, ele elogia a fé de alguns, mas também ele repreende aqueles que não têm fé. O Senhor quer achar a mim e a você como homens e mulheres de fé.
E é isso que lhe agrada. Veja que interessante a fé do centurião. O centurião, ele pediu uma palavra. O centurião, ele precisava somente de uma palavra saída da boca de Jesus para crer que o seu servo seria curado. Amados e amadas, isso é muito importante. Este homem disse assim: só diga uma palavra, e o meu servo será curado. É esse tipo de fé que ele espera de mim e de você. Ele já falou alguma coisa para você? Ele já falou algo para você? Alguma promessa, alguma palavra para você? Se ele não falou, não tem as promessas bíblicas sobre a sua vida, sobre o mundo vindouro, sobre a glória de Deus, mas essa palavra, ela basta para mim e para você? Temos que fazer esta análise. Será que uma palavra liberada da parte de Deus já é suficiente para nós? Será que você já teve aquela experiência do Senhor te dar uma palavra e você fala assim: pois é, Deus, mas se o Senhor fizesse isso ou fizesse aquilo, se o Senhor confirmasse aquilo que já está confirmado? Muitas vezes a nossa fé quer uma confirmação em cima daquilo que já é confirmado. Se é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Veja que esse homem, esse centurião, ele não precisava de um mover extraordinário. Ele nem precisava que Jesus fosse na casa dele e colocasse a mão na cabeça do servo que estava doente e declarasse cura sobre ele. Não, esse homem, ele cria que apenas uma palavra que Jesus ordenasse, ia realizar o milagre em seu servo. Por isso Jesus fica admirado. Quando eu falo isso, eu não estou diminuindo, e isso é muito importante, nós não estamos diminuindo o ministério pastoral, não é isso. Nem os líderes de célula, nem os coordenadores de célula. Mas às vezes, muitas pessoas acham que se o pastor orar, vai acontecer. Se o pastor orar, vai acontecer, Richards. Se o pastor orar, irmã Sônia, vai acontecer. Aí a pergunta: essa fé está firmada em quem? Se só o pastor orar, se só o líder orar, se só o meu avô, que é cheio da unção lá, orar, eu vou ser curado. Eu não estou tirando a importância dessas pessoas. Deus levanta pessoas para orarem por nós. Mas o que o Espírito Santo está querendo aqui é ativar uma igreja que tenha fé. Que quando você tiver um problema na sua casa, de doença, alguma coisa assim, que você mesmo, homem de fé, mulher de fé, se levante, coloque a mão na cabeça do enfermo e declare a palavra de Deus sobre ele, a cura, a libertação. Você entende o que eu estou querendo dizer? Eu estarei lá com todo carinho, com toda vontade e alegria.
Nós estamos aqui para isso. Mas nós temos falado que o Senhor quer levantar uma igreja madura. Uma palavra que saia da boca de Deus pode fazer uma grande transformação, uma grande mudança na nossa vida. Uma palavra. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso porque precisamos despertar para isso. O pastor chama, isso acontece muito, acontecia muito, eu vi acontecer muito. Uma chamada para vir aqui à frente, chama-se os pastores, chama-se os intercessores, faça uma fila, a fila do pastor é a mais cheia. Eu sei que Deus age através das nossas vidas, mas também age através da vida dos outros pastores, também age sobre a vida dos intercessores, dos líderes de célula. Eu estou falando isso para ver se desperta alguma coisa em nós. Você consegue entender isso? Uma palavra. E isso agradou a Jesus. Nós podemos agradar ao Senhor, nós podemos agradar a Jesus com a nossa fé? Será que podemos? Será que nós podemos agradar a Jesus, o Senhor, com a nossa fé? Abra comigo em Efésios. Eu peço que tenha um pouco de paciência comigo nesse tempo, porque eu estou falando de princípios. E às vezes são coisas que você sabe. Mas o apóstolo Paulo diz que ele não se cansava, ele dizia que não se cansava de falar as mesmas coisas até que fosse formado aquilo nas pessoas. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu estou diante aqui de salvos. Amém? Glória a Deus. Eu e você fomos salvos por meio da fé. Salvos por meio da fé. Nós fomos salvos pela fé na graça de Deus. Amém? Nós fomos salvos pela fé na graça de Deus. Como diz a palavra, a continuação, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? A graça fala de uma pessoa. A graça é uma pessoa. A graça que nos salvou é Jesus Cristo. Amém? E nesse versículo 8 diz o seguinte: isto não vem. Não, eu vou colocar mais uma palavra aqui. Não foi produzido por nós, mas é dom presente de Deus para nós.
A salvação é um dom de Deus, um presente dele a nós, que é acessada pela fé. Nós acessamos esta graça, nós acessamos esse presente de Deus, essa dádiva de Deus, chamada de salvação, pela fé. Em Romanos 11:36, não precisa abrir, declara: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Se Deus é o centro, é a causa de todas as coisas, a fé que alcançamos em Cristo também vem dele. Tudo vem dele. Eu tenho fé em Deus, em Jesus. Você tem porque Ele te deu. Foi Ele que gerou essa fé no seu coração. A fé é um dom, é um presente de Deus. Romanos. Romanos 10. Aqui eu vou fazer uma leitura um pouquinho maior. Amém? Vamos ler até o 17. É bom ler a Bíblia, não é verdade? Amém? Se você não leu a Bíblia essa semana, hoje você está lendo com o pastor aqui. Amém? Versículo 1 ao 17. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Por quê? Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam as coisas, as boas novas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Então a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Aqui eu estou falando sobre a questão da fé ser um dom de Deus.
algo que Ele nos concedeu, nos deu. Então a fé vem pela pregação, é a pregação pela palavra de Cristo. Então a pregação do Evangelho é que produz a fé. Amém? Olha, como porém invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como crer se não ouviram? E como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então a palavra é que gera a fé. O apóstolo Paulo está falando sobre a salvação aqui. E ele está falando sobre a pregação do evangelho da salvação em Cristo Jesus. Um dia eu e você fomos alcançados pelo evangelho da salvação. A palavra de Deus foi liberada sobre a minha vida, sobre a sua vida, não foi? Você está aqui por quê? Você está aqui por nada. Você descobriu que Jesus era Jesus, assim, do nada. Foi por causa da pregação da palavra, por causa da pregação da verdade e da salvação. A fé não é produzida por qualquer coisa que se ouve, mas por ouvir a palavra de Deus. A verdadeira fé, a genuína fé, ela tem fundamento. Quando eu digo que Ele nos presenteou com a fé, é porque na verdade Ele presenteou a mim e a você com a palavra dEle. A palavra que é a verdade. Veja só, nós temos aqui, no nosso convívio, na terra, coisas que se dizem que é fé, mas não é. Existem crendices. O que é uma crendice? E isso está lá no Aurélio. Credulidades sem fundamento real. Aquilo que é inventado. Se você crê em algo que foi inventado, não é fé. Muitas pessoas creem em algumas coisas e dizem que estão exercendo a sua fé naquilo. A fé tem fundamento. Eu quero pedir perdão aqui se tem algum católico nos ouvindo agora aqui, ó, ou mesmo aqui. Eu creio em tal santo. Eu creio em Maria. Nós amamos Maria também, uma grande mulher de Deus. Mas não cremos nela como uma mediadora. Está na Bíblia isso? Leia a Bíblia de capa a capa, você não vai encontrar isso. E se isso não está na Bíblia, não está baseado no firme fundamento da palavra, da verdade de Deus, é complicado às vezes ouvir isso. Porque a verdade ela está fundamentada na palavra de Deus. Eu creio que se eu andar com esse pé de coelho, se eu andar com essa figa, se eu fizer um trabalho,
Está na Bíblia isso? Você encontra isso na Bíblia como base para se crer nessas coisas? Você entende? Meu amado e minha amada, nós não estamos aqui falando mal de religião, não. Nós estamos falando do fundamento da palavra de Deus para a verdadeira fé. Então há muitas crendices por aí. 2 Timóteo, versículo 3, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluias. Amém? Toda a escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. Toda. Quando diz toda a palavra, é toda a palavra. Desde no princípio, vamos ler aqui, só para nós tirarmos essa, ficar bem firme no nosso coração. Desde Gênesis 1, versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, até Apocalipse 22, 21. Vamos ler o 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho, sem demora, amém, amém, vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, é toda a palavra de Deus. E para nós vivermos uma vida de fé genuína, verdadeira, nós precisamos crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não podemos declarar que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Porque quando eu digo que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu estou deixando brecha para questionar algumas coisas. Em dizer que algumas coisas são a palavra de Deus e algumas não são. E aí nós corremos o risco de, e isso acontece muito, nós corremos o risco de adaptar a Bíblia a nós, e não nós nos adaptarmos à Bíblia. É sério isso. Então o homem de fé, a mulher de fé, o jovem de fé, o adolescente de fé, é aquele que crê, sem sombra de dúvidas, que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque é ela que gera fé. Amém? Nós vamos ver ali em Romanos 10, no versículo 4, no versículo 8, até o versículo 8 ao 11, o 14, fala de crer, crer, crer. Crer é acreditar. Eu creio, eu acredito que esta é a palavra de Deus. Quando eu creio na palavra de Deus, quando eu recebo em meu coração, como palavra de Deus, eu acesso a fé que agrada a Deus. Aleluias. Hoje nós somos filhos e filhas de Deus, porque nós cremos nessa palavra.
e nós acessamos a fé e nos tornamos filhos e filhas de Deus. Só para não ficar na minha palavra, abra João lá. Vamos ler mais um pouquinho da Bíblia. João, capítulo 1. João capítulo 1, versículo 11. Diz assim, do 11, vamos ler, o 11 e o 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aleluia. Foi-nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Mas aqueles que creram. Nós somos filhos e filhas de Deus. Através de Jesus, nós temos a genuína e verdadeira fé habitando dentro de nós. Essa palavra aqui, como promessa, ela está sendo direcionada para quem já tem fé. A fé está aí. Teve um pastor que ministrou aqui, acho que foi o pastor Urbano, que falou, a fé está aí. Você não tem ausência de fé. Se você nasceu de novo, se foi lhe dado a você o poder de ser feito filho, filha de Deus, é porque a fé está aí. Está aqui dentro. A fé está aqui dentro. Esse dom de Deus entrou. E nós podemos, como Abraão, como Noé, e muitos outros homens e mulheres da Bíblia, vivermos uma vida de fé que agrada a Deus. Amém? Você crê nisso? Olha a fé aí. Vou perguntar mais uma vez, você crê nisso? Amém? Isso é fé. Isso é fé. Aleluias. É isso que move a minha vida. É isso que move a sua vida. É isso que faz a nossa vida espiritual progredir, caminhar, crescer. É isso que faz com que eu e você venhamos a viver a vontade de Deus e os propósitos dele na nossa vida, através da nossa vida. Aleluias. Vamos ler aqui, eu creio que é o último que nós vamos ler, Judas. Vamos abrir em Judas. Antes de Apocalipse você vai encontrar Judas. Esse não é o Iscariote, tá bom? Aquele infelizmente não escreveu, né? Deixou uma história. Judas, versículo 3. Se nós fôssemos dizer, né? Judas tem um capítulo só, né? Por isso que nem conta um capítulo. Ele diz assim, o apóstolo Judas: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Viu? Foi entregue para mim e para você.
A fé foi entregue. Você abraçou a fé? Aleluias. Agora, veja como diz aqui numa outra versão. Prezados amigos, minha preocupação foi escrever a vocês sobre a vida de salvação que temos em comum. Preciso escrever insistindo, implorando, para que vocês lutem de todo o coração pela fé que nos foi confiada como um dom a ser guardado e cultivado. Amém? Eu creio que o Senhor, nesse ano de 2024, está nos convocando a lutarmos pela fé que Ele nos confiou, guardando-a, cultivando-a, para que sejamos homens e mulheres que vivem uma vida que lhe agrada. Amém? E dando a Ele a glória e honra em meio a uma geração que necessita ser tocada por crentes que vivem uma fé genuína e poderosa em Deus, em sua palavra. Nossa vida cristã, meu amado e minha amada, não fala só de nós. Eu costumo dizer que se isso fosse assim, no momento em que nós entregássemos a vida para Jesus, Jesus já nos arrebatava. Por que nós temos que viver uma vida de fé? Em Deus, em sua palavra. Para podermos viver os propósitos de Deus aqui na terra. Você quer viver os propósitos de Deus aqui na terra? Ou você acha que você está aqui à toa? Há um propósito por que você está aqui. Ou por que você está aqui. Agora, nós precisamos viver a fé genuína e poderosa em Deus, em sua palavra, para que esta geração, já passou quantas gerações? Quantas gerações já passaram antes de nós? Mas essa é a nossa. Sabe esse negócio que dizem? Eu creio nisso, jovens, eu creio que Deus quer usar vocês aí, né? Essa próxima geração, por fazer coisas maravilhosas, tremendas. Mas eu estou aqui na terra. Você está aqui na terra? Você está aí? Tá aí, já se pegou aí, já você está aí mesmo? Você é essa geração? Não importa a sua idade, você está aqui. E é a fé genuína em Jesus Cristo, verdadeira, poderosa, é que vai tocar essa geração, que está necessitando de ver mesmo, de constatar, de observar verdadeiros homens, mulheres, jovens e adolescentes de fé. Nós ficamos sempre felizes quando Deus dá uma palavra para nós, para o ano. Mas sempre o objetivo da palavra que Ele traz, a cada ano, é para que nós venhamos impactar esse mundo com a presença dEle, com a palavra dEle. É isso, meu amado e minha amada. É algo que vai abençoar individualmente? Vai. E já tem abençoado. Ou você não foi grandemente abençoado, abençoada, de ter abraçado a fé em Cristo? Sim ou não? Temos problemas? Temos dificuldades? Temos lutas? Às vezes está difícil? Ficamos tristes? Mas a fé está dentro. A fé está aqui. Nós não seremos daqueles que naufragam na fé. Como diz a palavra de Deus, nós não somos daqueles que retrocedem. É isso que Ele quer. Homens e mulheres que não retrocedem na sua caminhada com Ele. E nós vamos precisar de fé. Mas uma fé que tem fundamento. Não é algo jogado assim, eu creio nisso. Mas por que você crê nisso?
É uma fé que tem fundamento. Aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam, é como um homem prudente, que construiu a sua casa na rocha. E veio os ventos, veio a chuva, veio as ondas, e a casa continuou firme. E por que continuou firme? Porque construiu a sua vida, ou está construindo a sua vida, pela fé na palavra que sai da boca de Jesus. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um homem imprudente, que construiu a sua casa na areia, e veio os ventos, veio a chuva, e as ondas, e bateram com um ímpeto sobre esta casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. E por que caiu? Porque não viveu uma fé nos fundamentos da palavra de Deus. Talvez creu em muitas coisas, sem fundamentação na palavra de Deus. A fé que agrada ao Senhor é aquela fé que é firmada na palavra de Deus. E eu estou terminando. Abraão ofereceu Isaque, e saiu do Monte Moriá com Isaque, porque ele tinha ele tinha uma promessa, mas ele tinha uma palavra de Deus. A promessa é a promessa feita por Deus. Noé construiu uma arca e salvou a sua família, e deu descendência, chegando até nós. Condenou o mundo daquela época, porque ele tinha O centurião, ele recebeu o seu servo curado, porque ele tinha Você é salvo em Jesus Cristo hoje, e você crê que estará com Ele um dia nas bodas do Cordeiro, estará sentado à mesa com Ele, naquela grande ceia que Ele mesmo disse que um dia beberia conosco. Por quê? Porque nós temos Amém? Guarda isso. Fé, ela tem fundamento, a verdadeira. Nem tudo que se vê é fé, mas a fé verdadeira tem um fundamento. A palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra fique no seu coração, te abençoe, em nome de Jesus. E que caminhemos na terra como homens e mulheres de fé. Amém? A fé verdadeira, a fé genuína. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém?